Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos mais um tema aqui no nosso canal e nós vamos falar sobre contrato de namoro. O que é um contrato de namoro, se ele é válido, para que serve, se ele preserva o patrimônio, como ele é feito, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, espero que vocês gostem. Então, o contrato de namoro nada mais é do que um documento que formaliza uma relação. Então, eu vou passar para vocês aqui um conceito e a gente vai discutindo sobre esse assunto, né? Então, como eu falei, é um documento. Ele serve para quê? Ele serve para que os casais expressem suas intenções, no sentido de que a relação amorosa desse casal, né, trata-se tão somente de um namoro, ou seja, ninguém aqui está dizendo que tem intenção de formar uma família, constituir família, tá? Então eles vão expressar as suas intenções no sentido de que a relação amorosa entre eles trata-se tão somente de um namoro, né, sem que haja intenção ou objetivo de constituírem uma família, como eu disse, ou ainda, né, que eles vão deixar claro ali que eles não têm, não consideram aquela relação como uma união estável, certo? Então, porém, apesar de tudo isso, existe uma polêmica que de repente isso pode não ter valor, de repente a pessoa entra aí com uma ação de reconhecimento de união estável e aí vai ser discutido se realmente era um namoro ou se não era, né? Então existe uma polêmica em cima desse assunto. Por isso que o contrato de namoro ele deve ser feito através de um profissional, um advogado, e de forma muito correta, porque é um assunto bem delicado e também para evitar fraudes. Porque sim, na maioria das vezes as pessoas tem as pessoas que estão agindo de boa fé, mas também existem aquelas pessoas que de repente possam estar agindo de má fé. Então é muito importante você falar, você advogado, claro, né, e você cliente interessado aí que está ouvindo, tem que jogar limpo, falar como é que é a relação, né, porque não pode haver fraude. É namoro ou realmente é uma união estável? E aí você quer aí maquiar para não caracterizar a união estável, para não ter que depois que partilhar um patrimônio, não é verdade? Então é preciso ter esse bom senso e também agir sempre com boa fé. Então, em que aspecto o contrato de namoro é importante? No caso, para demonstrar esse papel, né, esse contrato, onde ele é? Por que ele é importante? É importante porque ele vai, nesse documento, você vai fazer valer a sua vontade. Isso é uma das importâncias, né? E além disso, considerar que a união estável, né, por raras vezes é reconhecida a partir do momento em que ela termina. Então, assim, por exemplo, depois do término de um relacionamento, uma das pessoas, uma das partes, né, no caso, entra com um pedido judicial, como eu havia mencionado no início, para reconhecer uma relação aí de união estável. Reconhecer e dissolver, né? Reconhece e dissolve a união estável. E quando a gente fala em união estável, o regime de bens que prevalece na união estável é o regime da comunhão parcial de bens. Então a pessoa realmente ela está preocupada realmente com essa questão do patrimônio, né? Para que seja partilhado. Porque ela não vai dizer que é namoro. O namoro não tem partilha de bens. Então, existe aí, por exemplo, uma situação dessas. Então, o que acontece? Isso vai implicar, né, como eu disse, automaticamente, se for reconhecida a união estável, vai implicar o reconhecimento do regime da comunhão parcial de bens. Né? Então, no namoro não tem regime de comunhão parcial de bens. Né? Inclusive, é importante também, uma outra dica aqui, no contrato de união estável constar uma cláusula mencionando qual tipo de regime de bens que vai ser adotado. Você, na união estável, também pode escolher o regime de bens. Então, qual a diferença de um contrato de namoro e um contrato de união estável? Tem diferença sim. Primeiro, com relação ao regime de bens, a união estável é uma situação consolidada. Existe ali uma intenção de formar família, né? Produz efeitos jurídicos. E uma das formas de se reconhecer uma união estável é por escritura pública, ou uma situação fática, né? Com testemunha e entre outras situações aí que comprove essa relação de união estável entre as partes. No caso, esse contrato, né, que é na medida em que ali consta o pactuado pelos envolvidos, no caso da união estável, mas também no contrato de namoro vai pactuar a vontade das partes, né?
Então fica ali expresso, escrito, não tem dúvida nenhuma, é preto no branco, entendeu? Com relação aos casais modernos, né? Se é indicado para essas são as perguntas que me chegaram. Então, é indicado para casais modernos, né? Na verdade, eu não digo que é nesse sentido de modernidade, né? Claro que os tempos mudaram, não é mais como né, anos atrás. As relações mudaram, a sociedade evoluiu e o direito tem que acompanhar essa evolução, essas mudanças aí na sociedade. O que acontece? Normalmente, aquele casal, né, ou aquela pessoa interessada em formalizar um namoro, fazer um contrato de namoro, é porque, vamos ser sinceros, é uma pessoa que possui patrimônio, é uma pessoa de um padrão de vida mais elevado. Porque quem não tem nenhum patrimônio não vai se preocupar em estar fazendo contrato de namoro, vamos ser sinceros. Então eu não usaria esse termo se o contrato de namoro é indicado para casais modernos, né? Não penso nesse sentido. Acredito que vai valer aqui a preocupação com relação ao patrimônio mesmo que a pessoa possui. E nada impede que esse contrato de namoro depois ele seja revertido para um contrato de união estável. Não tem problema nenhum. Agora, é importante também dizer o seguinte, que quando você quando você converte o contrato de namoro para contrato de união estável, é importante que você preste atenção que a data vai ser a partir da data de hoje, por exemplo, quando foi feito o contrato de namoro, é que se faz valer a união estável e não da data do início do namoro. Porque senão cai por terra o contrato de namoro. Aí já vai dizer o quê? Que desde aquele primeiro dia que estavam namorando, já caracterizou o regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, já estava em união estável. E não é isso. A data, quando você converte para o contrato de namoro para o contrato de união estável, a união estável vai valer da data do contrato que você firmou de união estável. A data que você assinou ali hoje, é união estável, daqui para frente, ok? Então é importante ter isso aí. Outra pergunta, se é importante também para proteger o patrimônio. Sim, obviamente. O contrato, não vamos ser, né, não tem demagogia aqui, vamos ser honestos. Claro que aquele que tem patrimônio, quando pensa em fazer, quando faz o contrato de namoro, exatamente está querendo proteger o seu patrimônio. Ele gosta daquela pessoa, ou ela gosta daquela pessoa, e quer ficar junto, quer namorar, né? Na verdade, quer namorar, não quer constituir família, nada disso, não quer morar junto, eles estão namorando. E isso um dia pode ser que, né, vire aí uma união estável ou venham a se casar, né? Então, mas nesse momento nesse momento não se fala em uma relação mais séria que quer constituir família. Não que o namoro não seja sério e também não tem ali as suas normas aí de respeito, digamos, para com o outro, né? Existe, mas não existe intenção de formar família, de constituir família, nem de dividir patrimônio, nem de constituir patrimônio em comum, nada disso, ok? Então sim, é óbvio que, e como eu disse, isso geralmente quem faz o contrato de namoro são pessoas que têm uma situação financeira mais elevada, que têm patrimônio e tudo mais. Então, o problema é que atualmente, aqui no nosso país, isso ainda é uma novidade, as pessoas estranham, né? Quem tem o patrimônio fica às vezes sem jeito, fica com vergonha ou fica intimidado, né, de propor isso para outra parte, porque vai pensar, o que a outra parte vai pensar, vai querer desmanchar o namoro, né, acha que não confia nela, então tem toda essa questão aí, mas eu acredito que a pessoa tem que ser realista, usar de bom senso e de boa fé. Então, se tá tudo bem, por que não formalizar o namoro? E depois, se eventualmente tiver que virar uma união estável, vai virar um casamento, vai virar. Então, assim, tudo pode ser depois regulamentado de acordo com a realidade dos fatos, ok? Então, o que eu tinha para dizer era isso. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar uma questão aqui nos comentários, fiquem à vontade, eu faço questão de responder para vocês. Muito obrigado, fiquem bem e até o próximo vídeo.